Bom dia, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui falando sobre o 1 Coríntios, enquanto tomo meu café da manhã. Às vezes a gente vive experiências com Deus, que a gente sai do raso, vai pro profundo, começa a receber mais de Deus, começa a viver coisas novas, experiências que a gente nunca imaginou viver um dia. Isso é muito bom. A gente dá mais espaço, dá mais prioridade pro Espírito Santo, a gente recebe mais, a gente vivencia milagres, a gente vivencia histórias incríveis com Deus. A gente recebe visões, a gente recebe palavras proféticas, palavras de conhecimento, a gente recebe tudo isso e vive algo novo com Deus. Mas a gente não pode esquecer que nós não somos nada. Viver essas experiências com Deus é o pão de ontem, então não tá tão crocante, mas tá bom. Às vezes você vai pensar que a gente é alguma coisa por receber isso, que a gente mereceu chegar lá, receber visões, receber palavras proféticas, receber autoridade de expulsar demônio e não sei o quê. Porque nós fizemos por merecer. Então o que eu quero falar com você, que é cristão há um tempo, tem caminhado com Deus, recebido coisas com Deus, pra você se colocar no seu lugar de que você não é nada. Que você não tem nada que você criou, mas tudo que você tem, você recebeu. Ou seja, você não é o criador da sua autoridade. Você não é o dono dos milagres. Você não é quem faz os milagres. Você é apenas alguém que Deus confiou em entregar. E que Deus pode muito bem tirar também. Caso você ande fora da linha, caso você ache que você é Deus. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios 1, do 24 ao 30. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. É que eu queria só dar um asterisco. Pra quando a gente acha que vem da gente, sabe? Normalmente, quando a gente acha que vem da gente, a gente não sabe disso. Talvez você seja arrogante como um dia eu fui, talvez você seja soberbo como um dia eu fui, e que assim como um dia eu fui, você não perceba isso. Você tá vivendo sua experiência com Deus e você tá achando que tá chegando num lugar mais elevado. Mas na verdade, quanto mais Deus te confia, mais você tem que se humilhar diante do próprio Deus e diante das pessoas. Porque você não é nada, você não fez o que você tem, você apenas recebeu. E essa é a loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria humana, que faz mais sentido do que uma meritocracia, mas é uma graçatocracia. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Nós, como filhos de Deus, somos para muitos loucos, somos para muitos fracos, envergonhados, e até porque nos fazemos assim. Nós viramos a outra face, mostramos amor, em vez de retrucar ou de querer sair por cima, querer debater para ser o espertão. Na verdade, não. Na verdade, a gente se submete a muita coisa, simplesmente por amor a Cristo e amor à pessoa. Pessoa que pode estar nos atacando, que eu tô dizendo. Mas a partir do momento que a gente vive isso e se considera alguma coisa, e se considera bons o suficiente, nós também viramos a que a gente acha ser sábio. Nós também viramos as coisas fortes, as que são, e Deus vai pegar a gente com alguém que a gente considera ser inferior a nós, talvez um novo convertido, mas que ame com mais simplicidade, com mais sinceridade do que você, do que eu, pra te envergonhar, pra me envergonhar. Vai pegar as coisas humildes, as desprezadas, aquelas que você despreza, e as que você considera não ser nada, pra te reduzir a nada, a fim de que você não se glorie na presença de Deus, porque na presença de Deus, a glória é dele. Porque tudo vem dele, tudo que você tem veio dele. Toda autoridade, tudo que Deus te confiou, mano. Todos os dons, tudo. Você não tem nada porque você merece. Veio dele. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. E gloriar no Senhor é ser como Jesus, cara. Lembra que em João 12, por exemplo, que Deus fala do céu. Todo mundo ouvir. Pessoas até acharam que era um anjo falando, acharam que era um trovão, porque teve um som de trovão, a voz de Deus. Mas Deus, Pai, fala pra Jesus, com todo mundo ouvindo ao redor: eu já te glorifiquei e te glorificarei uma vez mais. Então qual que é o trajeto de glorificação, de sermos englobados pela glória de Deus? É se gloriar nele, é obedecer ele e é ser como Jesus. Jesus se sujeitou, se humilhou até o último segundo. Morreu para que hoje pudéssemos ter vida e vida nele, porque ele venceu a morte. Então a gente se gloriar na presença de Deus é querer roubar a glória que vem de Deus para nós. E se gloriar não é necessariamente você falar: atenção, me louvem a mim. Não é isso. Se gloriar pode ser você mesmo, a glória a você mesmo. Você orar a Deus para você receber mais, porque você quer ser usado
ousado, porque você quer aquilo e deixa os interesses de Deus de lado e quer usar Deus para favorecer os seus interesses, por mais que possam parecer nobres, por mais que possam parecer agregar no reino. Mas quando isso acontece, no final, a história vai ser Jesus falar que não te conhece, mesmo você tendo usado o nome dele para tudo. 1 Coríntios 4, versículo 7. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Por que se gloria como se não o tivesse recebido, como tivesse feito você mesmo? Mas existe um caminho. Eu não vou terminar esse vídeo sem falar do caminho para voltar atrás. O arrependimento. Bem-aventurados pobres de espírito. Seja pobre de espírito. Humilhe diante do Senhor. É porque quando Jesus fala que muitos últimos serão os primeiros, muitos primeiros serão últimos, ele está dizendo porque somos todos iguais. Você não tem que gloriar-se, você não tem que achar que você sobressai de algum irmão seu, porque no final são todos iguais, todos filhos amados por Deus. Talvez pessoas estejam passando por processos diferentes que do seu. Talvez alguém esteja passando por um processo que você já passou. Por que você teve tanta paciência? Por que você exigiu tanta misericórdia de Deus quando foi a sua vez, mas quando é com outro, você aponta? Então o caminho disso é arrependimento. É se colocar como de fato Cristo falou para sermos mansos e humildes. Antes de querer apontar no outro, tirar a trave do nosso olho. Antes de querer ensinar, entender que nós ensinamos somos mais cobrados, como diz em Tiago. E até recomendo para que nós não sejamos muitos dos que ensinam. Existe uma responsabilidade sobre isso, sim. E a responsabilidade é ser como Cristo. É ser misericordioso, ser manso, é ensinar. Chamar a atenção se a pessoa te der liberdade para você chamar a atenção. Ser cuidadoso e tratar com amor. Então, caso você se identifique com isso, cara, faz uma oração de arrependimento aí agora. Se arrepende pra Deus. Olha as pessoas com outro olhar, porque você não tá olhando com o olhar de Cristo. E traga essa realidade de amor pra sua vida. Porque você pode fazer todos os milagres, você pode expulsar todos os demônios do mundo. Se não tiver amor, de nada vale.